Bom, vamos começar. Eu me chamo Cristiane Achê, Long Life Learner, cofundadora do WOB, um movimento de certificação de mulheres em conselho, e, principalmente, eu dirijo um programa do qual eu tenho muito orgulho, de formação de conselheiros, aqui na São Paulo Escola de Negócios. E, aliás, estou bastante feliz de contar aí com a participação da comunidade alumni de todos os nossos programas de alto impacto, voltados para executivos, alta liderança, sempre sob temas que gerem mudanças na sociedade e que impactem os negócios e as empresas. É um privilégio eu estar aqui junto com a Maria Eugênia. A gente está abrindo uma série de diálogos de ESG com 3 feras no assunto, né? A gente estava conversando aí no nosso esquentinha, né? São as damas de ferro do ESG, né? A Denise, a Malu e a Sônia. Então, essa iniciativa da São Paulo, junto com o time da Maria Eugênia, vai ser longeva, tá? Nós vamos ter aí vários diálogos e a gente está começando com a barra muito alta, né? A gente está começando com as maiores feras aí do tema. Maria Eugênia, segura aí um pouquinho, conta um pouco de você e do que a gente vai fazer nesses diálogos. Sem dúvida. Obrigada, Cris. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Maria Eugênia Buozzi, eu sou CEO da Resultante ESG. A Resultante é um escritório especializado na agenda de finanças sustentáveis e de integração ESG, que atua aí principalmente com investidores institucionais, instituições financeiras, empresas que querem trazer essa agenda para dentro da estratégia. Além disso, eu sou professora da São Paulo há muitos anos, com muito prazer, então dividimos essa cadeira de levar essas informações a mercado. E quando a gente começou a falar com a São Paulo sobre criar um programa de eventos, de diálogos ESG, naturalmente surgiu a gente começar com as melhores, começar com pessoas extremamente importantes e que ajudaram a construir essa história no Brasil. Então, 3 grandes pioneiras, eu brinco que são minhas 3 chefes eternas aqui, porque aprendo com elas todos os dias, e muito orgulho de a gente estar junto com a São Paulo aqui como resultante para impulsionar, né? Eu acho que o objetivo é trazer um tema tão relevante para o mercado e cada vez mais dar fôlego, dar conteúdo, dar robustez para essa agenda no Brasil, que é a grande missão que a gente tem aqui. Cris, obrigada pela apresentação. Vamos, sem mais delongas, né, começar a conversar com essas 3 maravilhosas. Então, a Denise falou um negócio muito legal no nosso esquenta, que ela falou que ela já não está mais aqui para fazer média, eu também não, então todo elogio rasgado que será feito hoje, e serão muitos, são feitos de coração e com muita autenticidade. Então é imenso prazer de estar com vocês, e a gente tem, na verdade, aqui, gente, 3 lideranças que são parte fundamental da história da agenda ESG no Brasil, né? É super importante que a gente aproveite essa conversa para aterrissar o tema, para quebrar mitos, e não é à toa que o nome desse evento a gente deu Quebrando Mitos, porque a gente sabe quanto misconception, quantas informações a gente ainda precisa trazer para a mesa. Então, a ideia aqui é que a gente traga um debate sempre muito propositivo. E a gente tem aqui 3 profissionais com backgrounds muito distintos, né? A gente tem uma profissional que vem de um background de gestão de pessoas, que é a Malu, uma profissional de finanças, a Denise, que estava ali no hard das mesas de operações, e uma fera de comunicação, que é a Sônia. Enfim, isso já demonstra em si a pluralidade desse tema, né, no nosso mercado, como a gente consegue trazer a sustentabilidade independente da origem. E aí, o que eu queria começar perguntando para vocês, a ideia, gente, é que esse seja um bate-papo, que esse seja, enfim, eu brinquei que é um chá das amigas aberto para todo mundo bater papo junto. Então, dentro dessa conversa super legal, que eu queria perguntar para vocês 3, para começar, como que o desafio da sustentabilidade surgiu na carreira de vocês? Se a gente for em ordem alfabética, que talvez seja o mais fácil, a Denise começa, aí fala Malu e Sônia. Vamos lá. Bom, primeiro,
Os elogios são reais e, gente, realmente é uma super oportunidade, é muito bom estar aqui, né? Seja nesse chá com as amigas, seja nessa conversa de mulheres, e vou começar por aí, falando de carreira, né? Se alguém 20 anos atrás me contasse que esse dia existiria, tá? E que a gente estaria falando exatamente como estamos falando hoje, eu própria, que sou uma otimista, e sou uma pessoa que sempre acredita que dá para fazer, que basta a gente conectar essa rede, engajar, mobilizar as pessoas, criar a ciência, criar. Eu mesma ia dizer que achava difícil. Então, vou começar dizendo que acho que a gente está num momento único, né? Eu comecei a minha carreira numa tesouraria de banco, eu nasci em São Paulo, né? Comecei minha carreira na tesouraria do Citibank, eu nasci em São Paulo, mas comecei a minha carreira no interior de São Paulo, uma trader de mercado financeiro, eu era especialista na indústria de açúcar e álcool, e de lá fui crescendo, vim contratada para São Paulo, fiz as integrações de mesa, fui trabalhar, saí ainda na mesa, na tesouraria na parte de investimentos, fui trabalhar no Boston. Então, tive, acho que a grande oportunidade de estar no mercado financeiro, mas falando, né, de um olhar do para fora. O que geralmente, né, o que realmente buscava impacto, o que realmente era o desafio das empresas e como, na verdade, o recurso financeiro estava a favor disso ou não. Então, falando do que mudou na minha carreira, eu acho que na metade da carreira eu comecei a criticar um pouco, a ter dúvidas sobre o homos econômicos. Ela desafia o primeiro humano a dizer que fez só um julgamento de valor, né, de valor no sentido financeiro, quando foi ao supermercado não comprou nenhuma compra por impulso. Estudei finanças comportamentais, comecei a trabalhar com educação financeira, ainda no Boston, né, na parte de wealth management, e daí começou um entendimento de que, para além de resultado, temos coisas que mobilizam as pessoas. Impacto é uma delas. Então, eu acho que o que mais me anima hoje é justamente o que eu trouxe no início da conversa. Se lá atrás a conversa de talvez, né, ter uma mulher em ambiente não tipicamente reconhecidos como femininos fosse um desafio, pelo menos hoje eu acho que estamos mais na categoria desejo, né, de termos ambientes que são feitos para todos, né, e que cada vez mais a gente tem a ciência e a tecnologia falando, né, sustentabilidade é ciência, é tecnologia, ao mesmo tempo que é valor compartilhado, é capitalismo de impacto, é circularidade, coisas que talvez a gente ainda não domine muito, tá? E uma frase que eu tenho falado muito, eu sou pessoa que talvez seja das medidas, da mobilização, do convencimento, mas baseada muito fala, vou te mostrar por que isso é importante, com fatos, dados, e vem um pouco da minha formação. Lembrando que a administração, a cadeira onde eu sou formada, é uma ciência de humanas, não é uma ciência de exatas. Então, muito bom a gente lembrar disso. Sustentabilidade é sobre as empresas, o seu impacto na natureza, como a gente vive essa integração, e as pessoas que fazem ela existir, seja porque escolhem aquilo para trabalhar ou porque escolhem consumir os nossos produtos. Então, ainda está valendo aquilo que em administração eu aprendi lá atrás, que a empresa tem seu papel social, né? Ela é um contrato social com a sociedade. E mais do que nunca, eu acho que a gente hoje está muito mais próximo de conseguir demonstrar o valor, até porque talvez já estejamos sofrendo efeitos que não gostaríamos de sofrer, e com base nisso, acho que acelerar ainda mais a transformação que a gente tem que ver no mundo dos negócios, especialmente aí nos próximos 10 anos, né? Então, quais são os nossos desafios? Eu diria isso. E queria deixar uma frase aqui de alguém que é vista como super cartesiana, né? Super, mas não é. Falei, é importante a gente medir tudo que for possível, mas as coisas mais importantes da nossa vida, quase todas elas, a gente não consegue mensurar, tá? Então, não é porque a gente não tem um número, um dado, que isso não existe, tá? Talvez seja só a gente aprendendo a como trabalhar e gerir isso. Então, esse é um tema super importante para agora, né? Que estamos falando cada vez mais de ESG, conseguimos medir uma série de coisas, tem coisas super concretas e tudo mais, mas não é só o balanço, né? Ou de verdade mente só todos os dados que vão dar o propósito da transformação que a gente tem que fazer agora, tá? Que é o desafio de todo mundo que está aqui. Mas aí eu acho que a Sônia e a Malu têm histórias maravilhosas para falar sobre isso também.
Então, vou passar a palavra. Obrigada, Dê. De fato, a gente tem aqui muita história para contar. Malu, querida. Sabe fazer alguma pergunta? Como que o ESG entrou na sua carreira? Como que a sustentabilidade, como que esse desafio caiu no seu colo? Bom, boa noite para todos. Cris e Maria Eugênia, muito obrigada pelo convite. As minhas queridas companheiras de jornada, Sônia e Denise, um prazer estarmos aqui juntas. É muito raro, acho que foram pouquíssimas as vezes que as três estiveram juntas num painel. Se operou milagre, Maria Eugênia. Essa era a meta. Como que eu fui parar, né, na sustentabilidade? Eu, como você disse aí, quando você me apresentou, eu sou psicóloga, tá? Eu trabalhava em recursos humanos, estava fora do Brasil, numa posição de RH, quando o presidente do banco no Brasil, meu escritório lá era meio que pit stop de brasileiro, toda vez que ele ia lá, ele ficava me contando que ele estava tentando mudar, criar um novo modelo para a organização, uma organização que fosse além, né, da questão dos produtos, do cliente satisfeito, da rentabilidade, do funcionário bem tratado. Ele falou, a gente tem um papel muito maior no mundo, na sociedade, e a gente não está sabendo fazer isso. Então, para voltar para o Brasil, para criar uma área que a gente nem sabia o nome, né? Aí, na época, a gente falou, vamos começar com responsabilidade social, porque alguém tinha ouvido o Oded Grajew falar de algo, e a decisão foi uma decisão assim, né? Eu saí daquilo que eu conhecia, que eu trabalhava já há quase 2 décadas, numa posição muito bacana, muito, assim, que eu curtia o que eu estava fazendo, e vim aqui e eu não tinha a mínima ideia do que era sustentabilidade, gente. Eu contratei uma mestre lá da Unicamp, a Raquel Negrão, para me dar aula. Eu vinha toda sexta-feira, punha lá o retroprojetor na minha sala, eu tirava o quadro da missão da parede e ela ia me explicando o que era aquilo que eu tinha topado fazer, né? Mas então, assim, foi sair realmente do conforto e para algo totalmente novo. Pessoalmente, tinha muito a ver com o fato de eu estar morando fora e ver a condição, a possível condição, né? De vida digna num outro país e querer fazer parte dessa construção aqui, mesmo sabendo que eu não vou estar aqui quando a gente provavelmente alcançar isso. Mas eu acho que o desafio maior de todos foi que a missão que me foi dada foi que a sustentabilidade tinha que fazer parte da cultura da organização, que eu teria alguns anos para conseguir inserir a sustentabilidade em toda a organização e eu tinha que fazer com que os outros passassem a adotar isso e que se eu fizesse isso bem feito, aí então eu perdi o meu emprego. Aí naquela época eu cunhei a expressão, né, que eu e meu time nós éramos biodegradáveis, porque a gente existia para cumprir uma missão, que era trazer essa consciência para a organização. Uma vez cumprida, a gente não precisava mais estar lá, né, porque a empresa ia adotar isso. Isso foi a coisa acho que mais difícil. Enquanto profissional, eu venho de uma geração onde você não é criado para o desapego. Eu venho da geração de que era muito importante que você conseguisse ter a sua área, o seu orçamento, o seu tudo muito claro, muito grande, de preferência. Enfim, e eu tinha que fazer o oposto de tudo isso. Eu tinha que fazer de tal forma que o outro viesse a fazer melhor que eu. E eu acho que isso fez uma baita diferença na maneira como eu encaro sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade a minha missão é ampliar o patamar de consciência das pessoas, né? Em tudo que elas fazem. Quando você traduz isso para uma organização, a gente está falando de rever todas as políticas, todos os processos, todos os produtos e todos os relacionamentos. É passar um pente fino na empresa. Não tem uma área mais afeita ou menos afeita à sustentabilidade. Todas são, porque é uma maneira de ver as coisas, né? Eu falo que o RH é pouco explorado no tema sustentabilidade. Eu acho que o RH tem pouca luz nisso. E o RH tem uma missão enorme, na minha opinião, que é trazer a visão sistêmica, a competência da visão sistêmica para dentro da organização. Uma vez que você instala a visão sistêmica, gente, consciência ampliada não dá mais para ser reduzida, né? E é disso que a gente está falando, de mudar o mindset, e é de todos, né? Enfim, naquela época, nós estamos falando de novembro de 2001, quando eu voltei para o Brasil, ninguém sabia o que era sustentabilidade, responsabilidade social era filantropia, isso não acontecia dentro do banco, isso era o mercado, eu fui muito criticada, ou ouvi coisas do tipo, você está trabalhando no playground do banco, né? O que aconteceu com você? Coisas desse gênero. O apoio era de poucas pessoas, né? Mas mesmo nós que nos apoiávamos mutuamente, a gente não sabia como fazer. E o fazer a gente foi aprendendo fazendo, né? Muito dos acertos e erros, e aí com a troca que a gente foi criando com as outras empresas. Depois, no meio disso, óbvio que a gente acabou desenvolvendo metodologias, maneiras de atuar, enfim. Respondi, Maria Eugênia?
Mais do que respondido, Malu. Eu acho que é legal porque isso inspira muitas pessoas que estão começando a trabalhar nessa jornada ou que querem trabalhar com isso, para onde eu busco, para onde eu vou. Sô, como é que isso caiu aí na sua vida? Como é que foi começar a trabalhar com sustentabilidade? Antes de mais nada, super boa noite, todo mundo. Tão feliz de estar aqui, viu? Maria Eugênia, Cris, obrigada por promover esse encontro virtual. Eu, a Dei, a Malu, a gente é muito próxima, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente compartilha muita coisa. Então, eu estou genuinamente muito feliz de estar aqui com vocês e é um encontro que vocês também fazem parte aí, né? Eugênia, Cris também já como referências. Então, eu entrei na sustentabilidade pela comunicação, né? Eu digo que eu só me tornei uma profissional dessa área, porque eu sou comunicadora e eu entendo que é uma agenda que ainda carece de muita explicação, né? Então, é aquela coisa de você entender o que você está falando, entender o que o outro consegue escutar, né? Porque muitas vezes a gente nessa jornada tinha muita coisa para falar que não tinha ouvidos para ouvir, né? E muito pelo contrário, entendia de uma forma diferente. Então, eu entendi, a minha competência em comunicação acabou me levando para este mundo, né? Isso surgiu, principalmente, começou quando eu assumi a Fundação Bank Boston, no começo dos anos 2000, não existia essa palavra sustentabilidade, como a Malu falou, as fundações e institutos que começavam a cuidar dessa agenda, era muito comum isso acontecendo, né? E aí, quando eu assumi a fundação, eu entendi que tinha alguma coisa aí acontecendo, né? Um tal de princípios do Equador, algumas coisas que eu não tinha a mínima ideia. Aliás, Malu, eu também, quando assumi a Fundação Bank Boston, que eu fui tentar entender o que era terceiro setor. Porque eu falei, bom, se tem terceiro, tem primeiro e segundo. Então, eu fui correr atrás do que era o primeiro, o segundo e o terceiro. Foi isso, gente, né? Porque muitas vezes os desafios aparecem antes, na maior parte das vezes, isso é bacana, do que a gente está preparado para eles, e a gente sai correndo atrás, né? Então, eu assumi a Fundação Bank Boston, isso foi no início dos anos 2000, e muito rapidamente o Itaú comprou o Bank Boston, né? Fui adquirida ali, e digo que ganhei um presente, né? A oportunidade de estruturar essa área no Itaú. Era gerida pela Fundação Itaú, então vocês veem, como eu falei antes, as fundações cuidavam muito disso. Claro, o Itaú já estava no índice Dow Jones desde sempre, mas não havia uma área, era a Fundação Itaú Social quem coordenava o site de responsabilidade socioambiental, era isso que basicamente acontecia ali. Então, tive esse desafio maravilhoso de poder estruturar, criar a governança, enfim, trazer esse tema dentro do Itaú, que foi maravilhoso. Fiquei ali 3 anos, né? Paralelamente, eu já liderava a Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da FEBRABAN, né? Entre Boston e Itaú, substituindo a Malu, que depois substituída pela Denise, ou seja, a gente tem uma rotatividade nas funções, e isso é muito legal, né? É uma coisa de responsabilidade de receber, né? E de passar, e isso foi muito natural nas nossas vidas. E depois eu fui para a B3, né? Também estruturar essa área de sustentabilidade na Bolsa, né, no coração do mercado de capitais brasileiro, onde fiquei ali por 10 maravilhosos anos, até o ano passado. Então, foi um pouco assim, Gê, foi um presente da vida, né, porque, e eu acho que às vezes a gente recebe presentes em momentos muito difíceis da vida, e eu acho que uma das sabedorias é saber reconhecê-los, né. Foi muito traumático e muito difícil deixar de ser Bank Boston, me tornar Itaú. Quem viveu essa história, e tem várias pessoas aqui no chat, sabe do que eu estou falando, e qualquer fusão é assim, né? Fusão é muito difícil, é muito duro. Falei que eu ia escrever um livro que o título era Sou Taurina e Odeio Fusões, né? Porque eu odeio fusões, mas elas nos ajudam. E eu recebi um presente maravilhoso ali e saí admirando imensamente o Itaú. E é missão, como a Malu disse, como a Denise disse, é por aí. De fusão a gente também entende, né, Malu? E não necessariamente das... E Malu ainda passou por mais algumas depois, vocês também super experientes em M&As aí, as nossas meninas hoje. Malu, Sônia, eu queria te Sônia perguntar... tem câncer, que também não gosta de fusões, de fusões. Canceriana, não tá é? certo. Canceriana também não gosta gosta de fusões. A pergunta é essa, né? Alguém gosta, Quem gente? gosta, né? Eu estou no meio de uma, junto com a pandemia, então sei. Só porque já era assim que a tua está bem intensa, né? E aí, Malu, falando em fusões, eu queria falar sobre resistências, porque eu acho que é super importante. E aí, Malu, primeira diretora de desenvolvimento sustentável, quando nem o termo desenvolvimento sustentável existia direito ainda,
montar uma área dentro de um banco, que é super conhecido, né, por pessoas que adoram esses temas meio alternativos. Como que foi? Quem foram teus principais aliados? Quais foram as suas principais resistências para botar esse negócio de pé e fazer virar o que virou, que foi incrível o trabalho que você fez? Acho que a primeira resistência é que ninguém sabia do que a gente estava falando. Então, cada um vinha com o seu preconceito a respeito, que normalmente estava ligado a uma questão de filantropia e não conectado à estratégia do negócio, né? E a segunda dificuldade é que eu também não sabia como traduzir isso para a estratégia do negócio, né? Hoje eu fico me lembrando, gente, das apresentações nos meus primeiros meses, assim, sabe? Totalmente desconectada da realidade brasileira, da condição, e tentando fazer com que as pessoas se engajassem. Enfim, acho que essa etapa... É por isso acho que a Sônia traz essa questão da comunicação super importante, de você conseguir ver como você vai fazer as pessoas se conectarem a esse tema. Eu falo que eu tenho muito colega de sustentabilidade que reclama, né? Ai, ninguém me dá atenção. Ai, porque nessa empresa não sei o quê. Eu falo, cara, você não tem que ficar esperando as pessoas vir até você. A sustentabilidade tem que ir até as pessoas. E ela tem que ir até as pessoas mostrando qual é o valor que ela agrega, né? Então, assim, se eu chegar lá e for falar do derretimento polar, do urso, tá bom? De todos os problemas desse gênero, o cara em 2 segundos ele já está fazendo, entendeu? A lista, tudo listo do dia seguinte. Agora, se eu chegar para ele e falar, olha, estudei um pouco da sua área, e eu estou achando assim, que se você mudar esse ou esse processo, talvez você tenha uma baita economia na sua operação, ou que você gere um resultado, uma melhoria no relacionamento com o cliente. Bons gestores não recusam boas ideias, entendeu? Se apresentadas de forma a agregar valor. Eu não usava mais a palavra sustentabilidade, eu nem uso mais a palavra sustentabilidade quando eu estou debatendo internamente. Eu vou para aquilo que é a estratégia do negócio, qual é a ideia, se ela se relaciona ao ambiental, social, eu vou, entro e passo, enfim. Então, acho que uma primeira dificuldade foi essa. A segunda dificuldade é que, assim, todo mundo achava que sustentabilidade era, eu tenho 6 metas por ano, a sustentabilidade é a 7ª. E a sustentabilidade, ela estava na transversal, ela entrava na vertical das 6. E isso era muito difícil de você explicar. E o meu contrato com o CEO é que eu não podia obrigar ninguém a ter meta de sustentabilidade, porque a gente queria fazer mudança de patamar de consciência. Então, assim, era difícil, né? Mas no começo, como você começa, o universo ajuda, né? Você começa a falar, você começa a ouvir, aí você começa a conhecer as pessoas. Em alguns momentos, sei lá, 2002, 2003, a gente ligava para algumas pessoas, você continua acreditando? Porque eu continuo acreditando, mas assim, dá para a gente sair hoje para dar a mão, para ver que realmente isso daqui vai dar certo? Houveram esses momentos, mas eu acho que demorou muito tempo, e demorou também porque eu acho que nós que assumimos isso, a gente demorou um tempo para saber fazer a conexão com o negócio. Foi um aprendizado do zero. Eu falo que foi a época mais empreendedora da minha vida, né? Porque não tinham modelos. A nossa pegada era inserir na cultura. Eu não encontrava modelo para inserir na cultura, né? E a outra coisa que foi muito bacana é que a gente abriu o engajamento para a organização. Foi nessa época que a Maria Eugênia estava lá. Todo mundo que queria participar de alguma coisa vinha e participava. Até que um dia a gente perdeu o controle da situação. Né? Não dava mais para saber qual era a iniciativa, o que estava acontecendo. Foi quando começou realmente eu acho que a fazer parte da cultura, apesar ainda de todas as suas imperfeições, né? Mas acho que é isso, para dar a palavra aí para as colegas. E eu vou reforçar, tive o privilégio de trabalhar com a Malu 6 anos no banco, que foi, enfim, aprendizados diários. E tinha uma frase da Malu que eu nunca esqueci, que ela sempre falava, ela fala, a gente pode não ter todas as respostas, mas a gente não pode ter medo das perguntas. Ela sempre dizia isso, e eu lembro, Malu, quando você falava isso, geralmente em situações muito difíceis, quando o bicho estava pegando, você falava, não tem problema, vamos lá, vamos entender, vamos aprofundar, né? E toda a organização que foi super importante para que a gente pudesse juntar esses 2 mundos, né? Que muitas vezes andavam apartados. E aí eu emendo com uma pergunta para a Denise, na verdade, né? Que veio de tesouraria e aterrizou na sustentabilidade, como é que foi juntar essas coisas, que hoje a gente está mais acostumado, né, a falar de gestão de risco, a falar de oportunidade de negócio, etc., mas como é que foi essa união dos 2 mundos para você? Bom, primeiro eu queria falar que eu peguei, né, muito legado dessas duas. Uma coisa importante aqui, eu acho que para a resiliência do sistema na época, e mais ainda para a inovação, eu acho que é rede, tá? Então, essa conexão em rede, tá? E essa conexão de parceiros, até de olhar para fora e falar, como você está vendo isso daqui? Já falou disso? Acho que a Malu trouxe um pouco
disso, ela tanto facilita o engajamento, tá? E a comunicação, quanto ela começa a te abrir perspectivas para fazer o que eu chamo de as boas perguntas. Então, entre eu sair da área técnica de negócios, né, e chegando mais para a sustentabilidade, eu cheguei num convite, né, justamente na fusão, né, logo depois, né, da fusão do Boston, teve a fusão do Itaú com o Unibanco, uma fusão gigantesca, e o CETA dessa performance, eu estava empreendendo numa área de inovação, criando a primeira área de inovação, né, na WMS, na área de Wealth Management no Itaú, e a pergunta era, acho que muito simples, tá? Então, a pergunta era, falou assim, eu fiz essa pergunta, falou, por que uma pessoa como eu, né? Eu diria que na época, a cadeira que a Sônia já tinha ocupado, falou, não era uma cadeira, gente, aquilo era uma sala de estar inteira, né? Então, assim, o Itaú sempre foi muito protagonista no assunto, já tinha uma estrutura, já veio de um aprendizado, e estava vivendo aí a incorporação de duas culturas diferentes. E a resposta foi simples, falei, eu acho que precisaria, talvez de 60 anos, para no tempo que o banco precisa, de alguém que nasceu em sustentabilidade, entender como um banco funciona, e eu gostaria que você levasse menos do que isso, né, menos do que 60 anos, para entender como um banco poderia fazer, né, conectar a sustentabilidade, exatamente nisso que a Malu trouxe. Tá? Tem um desafio de cultura, mas o que para o RH sustentabilidade significa se o nosso propósito foi esse, se o nosso trabalho foi esse, a nossa estratégia foi essa, crescer com pessoas, engajar, mobilizar, formar cultura, qual o desafio? E como é que a gente conecta? Então, ele fazia muito sentido para mim, porque algumas coisas como, né, o que realmente é performance de sucesso? Né? Num país onde o juro é 10, a gente tem um resultado de 30, isso é sucesso? Ou talvez, o que faz a gente se manter perene? Né? Lembrando que esse, por exemplo, era um desafio que estava na visão do Itaú antes da fusão. Então, o que é perenidade? E eu brinco que, à época, eu falei, liderança, gente, é o desafio da gente permanecer na escolha das pessoas por aquilo que é contemporâneo e relevante para elas, seja para elas trabalharem aqui, escolherem os nossos produtos, fazerem, né, qualquer escolha na vida delas, e, de novo, se a gente entender o que em sustentabilidade significa, né, o papel de um banco, que é, dependendo de como eu colocar, ou influenciar, ou financiar, ou estabelecer parâmetros para investir, a gente direciona uma economia que ou é mais inclusiva, ou é menos emissora, ela é melhor para a gente, para o mundo, ou pior para a gente, para o mundo. Acho que entrou algum participante. Deve ter cruzado alguma aula aí. Já neutralizamos. Não, imagina. Então, foi assim, eu como Bissoma, Malu e a Sônia, de que o sistema foi construindo muito esta tecnologia, mas ela foi feita à base, acho que, de se perguntar qual era o desafio, qual o papel de um banco, como estabelecer uma metodologia para o setor, né? Falar, o nosso papel é dar selo de sustentabilidade para as pessoas ou atribuir o risco, que é no G, tá? A gente não entender o impacto da mudança de clima na agricultura, ou de financiar um project finance de 10 anos, pegando aí, né, de 10, de 30 anos de energia, não sabendo se em 10 anos choverá no mesmo lugar, ou sequer se a gente tem ferramentas para avaliar esse risco. Muitas vezes, nessa época, se falava que o risco de sustentabilidade era reputacional. Sem dúvida que é reputacional, mas ele é concreto. Ele hoje, a gente fala com tranquilidade, ele é parte do operacional, ele é parte do sistêmico, mas tudo isso foi sendo construído. Então, acho que é transformar um pouco do que na época, né, a ciência estava vendo, né, mas ainda a gente não tinha nem tecnologia, nem evidência, e eu me lembro de uma vez explicando sustentabilidade para a área de risco e falando, você sabe qual a diferença entre risco e incerteza? Evidência estatística. Então, só porque a gente não tem evidência estatística ainda, não significa que o risco não está passando lá no universo. Então, vamos aprender a ler os sinais. Hoje, isso chama TCFD, né? Risco climático, você tem que reportar. Então, isso foi evoluindo, sendo construído em sistema. E trazer aqui a importância da gente participar dessas redes, de participar de momentos de aprendizados como, né, de troca como esse,
como a gente participou da UNEP-FI, a Sônia trouxe Princípios do Equador, a gente trouxe Pacto Global, enfim, dessas redes que estavam trazendo esta agenda, né, mais para as empresas. Lembrando que eu acho que as empresas embarcaram talvez mais recentemente nessa agenda, tá? Mas isso não existe há 20 anos. Tá? E por que ainda é novo? Gostaria de dizer que, por exemplo, medicina é uma ciência de 600 anos. Economia tem 200, sustentabilidade ainda não tem 100. Então, a gente não tem, tudo está sendo construído. Então, ele vai ser construído em rede, coletivamente, em momentos como esse que a gente está aqui. A outra coisa que é importante, e que para mim eu carrego até hoje, falou, gente, eu sei que o mundo vai mudar em 2030, que é da 2050. Muita gente falava, mas em 2050, gente, eu não vou nem estar aqui, eu não vou ter nem cabelo branco. Um me falou uma vez, vou estar lendo o Valor Econômico com Google Glass. Gente, até hoje eu lembro disso, né? No dia que isso acontecer. Falei, então, mas dependendo da decisão que a gente toma hoje, tá? A gente pode estar comprometendo justamente o resultado de amanhã, tá? Então, como fazer essa conexão entre o que não vai estar mais no seu dia a dia, né, mas que pelo qual você será lembrado, né? Eu chamo isso de trocar pegada por legado. Então, acho que foi um super desafio, mas uma das coisas mais maravilhosas, das que eu tenho mais orgulho, das que eu mais gosto. Hoje eu nem sei como não é mais trabalhar com esse tema, tá? É porque ele não é mais um tema. Cada dia mais a gente vê ele de forma integrada. Como dizia o Fábio Barbosa, a Malu vai lembrar, a Sônia também, dá para ir bem, né? Dá para uma empresa ir bem num país, numa sociedade que vai mal? Não por muito tempo, tá? E as empresas buscam longevidade. E a pergunta do dia, que eu acho que você fala, dá para ser uma empresa que por onde ela passa, você regenera, melhora as condições do lugar onde você está atuando? Isso sim seria você ter resultado e impacto. E é isso que a gente está discutindo hoje. E é por isso que as empresas cada vez mais vão ser escolhidas. Então, foi uma jornada bem árida, eu diria, tá, no começo. E o que supriu um pouco esta aridez, seja de conhecimento, seja de rede, seja de resiliência, seja de segurança até, né, para chegar a um comitê executivo e dizer, não, nós não deveríamos financiar isso e a razão é esta, tá? Trazer evidências. Eu me lembro que na discussão, por exemplo, de Belo Monte, eu trouxe uma foto. Além das razões técnicas, né, cálculos de água e tudo mais, eu trouxe uma foto, né, da situação local. Falei, a gente quer ver, né, a gente quer ser responsável por induzir as coisas assim ou não, trazer a reflexão para a evolução e principalmente para a liderança. Eu acho que foi um dos maiores desafios, né, explicando o inexplicável, eu chamava esse capítulo, né, no dia a dia. E hoje eu acho que cada vez mais, a Malu falou um pouco de metas, acho que a Sônia trouxe bastante desse engajamento, cada vez mais nós estamos falando de liderança e cultura, tá? Método, processo, sim, conectar cada vez não existe, não está conectado ao negócio, tá? Hoje mesmo alguém ainda falou mas... porque a gente tem que olhar muito para o impacto, sem a menor dúvida, mas não desconectado do que a gente faz das 9 às 6, né, todo dia. É um privilégio, né, estar na Natura hoje, poder chamar de trabalho, tá, algo como o que eu faço. Então, na verdade, é um privilégio e uma responsabilidade da gente dizer que sim, pode ser feito, e como é que a gente ajuda a ir mais rápido. Escala em sustentabilidade, também é rede, tá? Então, cada vez mais, vamos aprender que assim, é este o jeito da gente escalar, trocando, fazendo parcerias, atuando em rede, porque, segundo a ONU, temos 10 anos, né? A década da ação, estamos nela. 9 quase já, né, Dê? E counting, né? E contando. E sempre que alguém me pergunta, eu falo, mas o que eu deveria falar? Você tem um to-do list da humanidade? Eu tenho, chama Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vai lá, tem até KPI já. Então, assim, pega. Fantástico. Eu acho que hoje a gente está num momento muito propício para acelerar em rede. Perfeito. E aí eu vou puxar para a Sô e depois eu vou passar para a Cris, porque a gente se dividiu aqui em duas partes, em que eu trouxe um pouquinho dos desafios, mas a Cris tem muita coisa para falar de governança, de futuro, de perspectiva. Então, para a gente manter nosso tempo aqui, Sô, eu não quero deixar de te perguntar uma coisa que eu sei que é a sua batalha pessoal do ODS 17.
que é atuar em rede e colaboração, né? A gente, em muitos casos, escuta as empresas dizerem que não divulgam, não fala, porque é estratégico, né? Até que ponto, como que você vê essa diferença do determinar o que é estratégico, o que é colaborativo? Vocês três dirigiram a Comissão de Sustentabilidade da FEBRABAN, trouxeram esse tema de um âmbito setorial muito importante, construíram coisas que viraram hoje discurso de Banco Central, discurso de CVM, enfim, eu acho que existe um legado do trabalho de vocês feito em colaboração, né? Mas eu queria só que você falasse um pouquinho, porque eu sei que o ODS 17 é o seu preferido. Então, vou deixar você falar de colaboração e depois a Cris pega da tua fala. Não, é mesmo. Eu acho que é aquilo, parceria e como implementar, né? Eu acho assim, colaboração é o nome do jogo mesmo, né? Como a Denise falou, a gente está na década da ação, a gente não tem tempo, né? E você também falou, né, que a Cris fez a referência à tua fala, não tem o que, né, ficar preocupado com o que o outro está pensando e tal, porque a gente não tem tempo a perder. Então, acho que assim, trocar ideia, percepção, lição aprendida e dilemas, gente, os dilemas são os mesmos, parece mãe, né? Só muda de endereço. Os dilemas são os mesmos, pequena, média, grande empresa, não tem jeito, como é que eu engajo a liderança, como é que eu falo com o CFO, como é que eu levo para o conselho, os dilemas são os mesmos, como é que eu conecto com o business, né, que é o mais importante. Então, acho que assim, a gente economiza tempo, economiza energia, ganha tempo e ganha energia, né? Economiza e ganha energia e tempo se a gente faz junto, né? E o Brasil sempre se destacou por isso, né? Eu assim, todas as, né, uma agenda internacional, a gente até brinca, né? Fala, para de falar que o profissional de sustentabilidade vive viajando, vive, porque é uma agenda internacional, não dá para fazer uma agenda internacional de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, então é uma agenda, até dá, né? Mas tem que circular. E sempre eu fui muito perguntada por que o setor privado brasileiro se destaca tanto nas questões de sustentabilidade, e eu sou a fã número 1 do setor privado brasileiro. As empresas são de ponta, não tem uma iniciativa internacional que não tem brasileiro ou brasileira liderando ou envolvido, então, realmente, eu sou fã. E o que eu respondia para eles era assim, eu acho que um grande diferencial é a forma do brasileiro fazer as coisas, porque a gente faz junto, né? Gente, não é comum ter um painel onde você tem Pacto Global, PRI, CDP, GRI, CBEDS, IETO. Lá fora não é assim, né? E não é porque é bom ou ruim, ou mal ou melhor. Não é assim. Então, a gente tem uma coisa de colaboração, né? Seja instituições, seja as profissionais. Eu acho que esse é um grande desafio. Agora, é claro, né? Falando do setor privado, a diferencial competitivo, né, a questões de estratégia de business, ninguém vai lá, né, eu vou aqui contar com a minha estratégia agora. Não, a estratégia do business você preserva, mas é óbvio que você compartilha toda essa parte que é para avançar mais rápido, né, para ajudar a fazer. E eu acho que assim, né, esconder o que você está fazendo, né, o que deve ser escondido, o que a gente tem que fazer. Eu acho que quem esconde, né, a não ser, obviamente, diferenciais que está no seu business, na sua estratégia, eu acho que está indo na contramão do desenvolvimento sustentável, sabe? Eu tenho falado muito que essa agenda não tem espaço para ego, arrogância, autoria, protagonismo e carreira solo, né? Se a pessoa está querendo fazer isso, é melhor ela mudar de área, porque não tem tempo para a gente ficar fazendo isso e, né, 2030 está aí. Sônia, você Obrigada, não pode Sô. imaginar como eu adoro ouvir esse discurso de não ter agenda para ego, agenda pessoal. São coisas que têm que realmente ficar fora da sala. E é incrível, né? Porque a gente tem visto aí esses movimentos não nascem sozinhos, não nascem do nada, né? Impacto positivo, ele permeia o ODS, Pacto Global, o movimento Sistema B, capitalismo consciente, que a gente tem aí representantes de todos esses movimentos aqui conversando com a gente, mas é incrível, né? Colaboração virou realmente o grande mote aí para o futuro, né? E durante a pandemia, né, não dá para não falar, né, nos últimos 15 meses a gente tem vivido aí em cima dela, SG virou a bola da vez. Ela efetivamente integrou de uma forma bastante definitiva o centro aí de todas as estratégias, as ocultas e as explícitas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque ficou importante não só para quem é técnico, mas para as lideranças.
né? A Denise já começou a abordar um pouco essa vertente, e a agenda escalou. Ela escalou e não tem mais volta, né? Agora, felizmente, a pressão dos investidores, todos os stakeholders têm trazido aqui, a gente já rolou aí uma pergunta do BlackRock, etc., a gente vai entrar. Mas o que vocês acham que os líderes das empresas eles precisam ainda aprender a atuar de forma efetiva com as questões de ESG? Não é um tema novo, mas tem menos de 100 anos, né? 2005 que cunhamos aí o termo. Como é que vai agregar essas competências novas a essas lideranças? O que vocês acham disso? Quem quer pegar primeiro? Vamos fazer por ordem analfabética? Sônia, começa? Posso começar. Então, eu acho que assim, você trouxe pandemia, né, Cris? E a pandemia, ela trouxe bom, é até heresia falar de lado bom da pandemia, né? Mas ela mostrou que a gente é humano, né? Daqui a pouco passa um gato aqui na frente, toca a furadeira do vizinho, né? O filho puxa. Então, assim, a gente virou humano. E esse líder, ele está se transformando pelo amor ou pela dor, né? Ou ele vai gostar dessa transformação, ou ele vai ter que fazer porque o mundo está buscando isso. Então, na verdade, quando a gente fala das questões ESG, é tudo muito junto, isso é que é o bacana, né? Quando a gente fala não usar especificamente esse tema, é uma mudança transformacional mesmo, estrutural, né? Que a gente está vivendo. Já vinha vindo um movimento, pandemia trouxe a visibilidade lá em cima do ESG, e isso trouxe a necessidade desse líder ser mais humano. Eu tenho umas pesquisas que eu adoro, porque uma do Fórum Econômico Mundial, da liderança jovem do Fórum Econômico Mundial, que é Seeking New Leadership, e ele traz 5 novas competências para os líderes, né? E aí eu falo assim, olha só, emoção e intuição, missão e propósito, intelecto e insights, e aí stakeholder, inclusão de stakeholder e tecnologia e inovação. Mas quando, né, Cris, que a gente ia falar que emoção e intuição é uma competência desse novo líder. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar da humanidade, né? Quer dizer, que a gente trabalhou décadas por ele, não só nós, milhões de pessoas, mundo afora, e que traz isso, traz esse líder que tem que olhar para as pessoas, porque é por meio das pessoas que a gente transforma os negócios e o mundo, né? Muito bacana, Sônia. E são competências que são extremamente ligadas ao feminino, né? É bem curioso, né? Por acaso, não quer dizer que os homens não possam tê-las, mas a realidade hoje é que ela. Eu estou vendo o Oscar aqui sorrindo, mas são competências muito ligadas ao mundo feminino. Malu, você nos dá os teus 20 cents? Tá. Lógico. Eu vou emendar aqui. Primeiro, eu acho assim, aquela primeira carta do da BlackRock, do Larry Fink, elas foi antes da pandemia. Foi. Tá? E aquela carta causou um grande frisson nas empresas, porque pela primeira vez o mercado financeiro se posicionava, o investidor se posicionava de uma forma muito intensa em relação a esse tema. Tá? Eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu acho que ali é que começou a mudança no mundo executivo, que até então não lidava com isso, foi quando um investidor, né, chega e fala, olha, isso vai começar a fazer parte agora, isso é importante. Isso foi antes da pandemia. Eu acho que o que a pandemia trouxe para nós foi a intensificação de que o sistêmico é relevante, é importante. O que a Denise lembrou que o Fábio falava, não dá para eu ir bem num lugar que vai mal. Isso, eu pago essa conta também. Antigamente, talvez eu não pagasse. Mas, então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar que o sistema, que esse momento foi muito importante. E eu sempre digo assim que eu vejo nessa jornada pessoas que começam a trabalhar com esse tema por convicção. Às vezes elas até tinham ideias, algumas coisas que elas não conseguiam tangibilizar, ou já, né, 20 anos hoje, as pessoas fazem escolhas, elas fazem por convicção, é de dentro para fora. Mas eu também encontro vários que vêm de fora para dentro, porque o meu competidor começou a fazer, eu não vou ficar atrás, porque o meu cliente está demandando e eu preciso, então, entregar, e se eu não tiver isso, ele vai buscar um outro fornecedor, né? Por causa da legislação também.
ou por causa de um investimento, enfim, eu vejo de fora para dentro e de dentro para fora. E eu digo sempre que eu não me importo de onde vem, o importante é que esteja remando na direção correta. E nesse meu aprendizado, eu também eu muitas vezes errei na minha avaliação. Eu muitas vezes, primeiro eu falava errado, eu estava falando pelo tema da sustentabilidade e não levando o tema da sustentabilidade até ele, eu pedia para eles virem até o tema. E depois eu interpretei erradamente, muitas vezes, alguns colegas meus, que eu achava que eles estavam resistindo à incorporação do socioambiental na agenda deles. Até que eu fui percebendo que muitos deles não sabiam como fazer isso, eles não eram contra. Mas não dá, naquele cargo, nesse momento, falar que eu não sei como fazer sustentabilidade, não ia pegar bem, né? E eu achava que ele estava resistindo. Aí, quando eu fui percebendo, né, que não era uma resistência, que talvez se eu chegasse com um como, ajudasse ele a buscar o caminho, depois ele ia criar o próprio caminho, a coisa fosse correr. Né? Então, eu acho também que isso é uma coisa muito, muito importante nessa trajetória, que é a gente tentar entender se a pessoa está se posicionando contra, a favor, ou se a pessoa realmente não sabe como isso se traduz na realidade dela. E hoje em dia parece que não tem espaço para não saber. Né? É o ponto da educação mesmo, né? Propriamente dito, né, Malu? A gente tem que cuidar muito dessa vertente. A Maria Eugênia me pediu um nanosegundo antes da Denise. Não, na verdade, só porque vocês estavam fomentando a pandemia, e eu tenho uma fala que eu gosto muito, que eu falo que a pandemia escancarou o S, né? A gente começou pelo G, eu acho que o ambiental vem vindo, inclusive, a reboque de regulação, e acho que a pandemia trouxe o S. Tem uma fala que, inclusive, é do Zé Cláudio Securato, que ele falou numa live com os CFOs, que ele disse que, com a pandemia, ele nunca tinha visto executivos pensarem tanto no social, na preservação do emprego, na fragilidade dos mercados de consumo, nas consequências sobre a cadeia de valor, e eu acho que é importante a gente ver que uma boa parte da pandemia ter trazido tanto o ESG para o mainstream foi ela ter escancarado esse impacto negativo das nossas atividades e a gente poder agora discutir isso em outros patamares e com essas lideranças todas na mesa. Era só isso. Catalisou bastante aí o movimento, né? E eu acho que muito interessante é que a gente migrou do herói do CFO para o herói do CHRO, né? Então, isso também foi uma migração muito bacana entre a crise de 2008 e a pandemia. Dê, a palavra é tua. Vamos lá. Nossa, adorando essa conversa. Eu acho que, só somando, acho que no que a Sônia e a Malu trouxeram, de verdade, a gente está vivendo tempos novos. Tá? O que aconteceu com o SG durante os 2 últimos anos? Ele era tendência, né? Aí alguém no que a gente chama mainstream, né? A famosa carta da BlackRock, falou, olha, eu acho que isto é importante, né? Ele passou a ser pressão, né? E eu acho que o que está acontecendo com o S é pressão, mobilização da sociedade para entender que muitas vezes o nosso conceito, né, de sucesso estava em privatizar, né, um resultado, né, para os shareholders, muitas vezes socializando esse impacto, e muitas vezes sem, como a Malu trouxe, nem entender se esse impacto era positivo ou não. Então, a gente começou, ao mesmo tempo que evolui o tema, começar a entender que esses impactos existem, então a gente fala, carbono é um impacto, porque se você é muito corajoso, como dizia Paul Polman, uma inspiração também na nossa carreira, e você não acredita em carbono, experimenta a partir de amanhã pegar o escapamento do seu carro, virar para dentro e andar com ele, você morre. Tá? Então, se você não é um cara corajoso, tá lá, carbono, vocês são todas loucas, porque é o que a gente faz quando a gente anda de carro, um carro para a gente saber emite, se for um carro a gasolina, o equivalente a seu peso em carbono por ano, mais ou menos 2 toneladas. Então, o que a gente faz é socializar muitas vezes esse impacto, privatizando algum conforto, alguma individualidade. Então, indo para o S, eu acho que a gente começou a entender, né, tem uma pergunta ótima no chat, o desafio do S. Né? O desafio da pandemia era as pessoas terem saúde para continuar trabalhando nas nossas redes, nas nossas plataformas, nos nossos negócios. E eu me lembro que a gente saiu de recursos humanos lá atrás para falar capital humano, eu falava, ó, já melhorou, mas no final do dia são pessoas, são humanos, né? E humanos inventaram este mundo do jeito que a gente conhece, nós, tá?
humanos criaram uma economia, né, criaram uma era industrial, uma economia, uma ciência, uma tecnologia, para ficar a favor disso, e hoje a gente está sentindo os impactos que desconhecíamos. Por quê? Porque eram menos humanos. Agora nós temos que dar conta de como humanos viver integrados nesse sistema. Agora, quem criou tudo isso, eu costumo dizer, pessoas como eu e vocês, tá? De alguma forma. Então, isso tem que ser recriado, e eu acho que é isso que acaba mobilizando um CEO, acaba trazendo a essa perspectiva. Eu também acredito que, por pressão ou por convicção, eu sou torcedora de que essa é a tendência que fica melhor, onde cabe todo mundo, tá? E onde talvez a gente tenha uma possibilidade de resolver e de criar, né, depois desses aprendizados mais novos, um equilíbrio para pertencer a esse mundo, para poder usar os recursos, né, e não predar os recursos, tá? E não acreditar que é um bom resultado se eu tiver uma cadeia de valor que não valoriza, por exemplo, que não tem, a gente está nessa discussão ali na Natura com o Living Wage, né? Qual é o valor de uma renda digna para a gente trabalhar com isso? Um compromisso B, né? Por quê? Porque assim, se a gente tem um bom resultado, se a gente compartilha valor, faz sentido que alguém que trabalhe conosco ganhar abaixo do que seja uma renda digna? E o que é uma renda digna em 100 países? Tá? Então, hoje existem medidas que tragam sobre isso, e o grande desafio é isso. Primeiro, saber as perguntas que a gente se faz, tá? Então, olhar, acho que tanto o G de governança, adoro o G da governança, né? O G da governança, porque são os pontos de inflexão na governança, onde ao você colocar as discussões certas, a métrica certa e tudo mais, você vai catalisando todo esse treinamento, e um dia, como diz a Malu, a gente pode ser até biodegradável. Falar, minha meta, desaparecer no universo, né? Realmente, mas isso ainda vai levar tempo, gente. Então, até lá, o que eu acho que mudou realmente na pandemia, ela ter vindo para o mainstream, as pessoas terem acordado de manhã com os efeitos de todas as desigualdades que esse sistema que a gente criou, gerou, e a gente olhando para isso e dizendo, bom, não é mais seguro para nenhum de nós se a gente não endereçar essas desigualdades, né? Um mundo que não é feito para todo mundo é um mundo que só funciona para algumas pessoas. Isso cada vez mais é evidente. Então, assim, decorem direitos humanos, inclusive para as questões de mudança climática, para as questões do são a próxima grande pauta que a gente vai ter que endereçar e descobrir novas maneiras de fazer. Isso exige muita, uma competência nova, inclusive, tá? Que é essa, a Sônia citou aqui, tá? Mas que vai falar de cultura, de transformação, de propósito real, né? Eu me lembro que eu vi o Antônio Nobre falar da economia do amor, gente, vivi para ver. A economia falou, a natureza é toda amorosa, porque ela consegue, no balanço, ela consegue se equilibrar. Quando a gente desconecta e perde essa convicção, a gente deixa, inclusive, na economia, de entender, e chama, inclusive, de externalidades, coisas que são muito presentes e reais nas decisões, no dia a dia, no que a gente faz. A gente, como humano, não faz isso, porque deveríamos fazer isso nas nossas empresas. Então, super concordo que virou mainstream. Que bom que a gente fez pressão para isso, que bom que eu posso contar essa história, e que bom que agora, em vez da gente ter que bater na porta, muitas vezes as pessoas procuram a gente para falar, me explica como é que é isso, me ensina como faz. Eu falo, só não tem atalho, tá, gente? Sustentabilidade em 10 minutos, nunca vi, mas começa por se fazer as perguntas de qual o propósito, qual o objetivo, onde você trabalha, como você pode construir, tá? Mas eu acho um tempo maravilhoso. Fantástico, Denise. E agora, quer dizer, a gente não está construindo o mundo para os nossos netos, para os nossos bisnetos, a gente está construindo o mundo para a gente, né? E o planeta, ele literalmente ele detesta ser maltratado, da mesma maneira que as pessoas detestam ser maltratadas, e as consequências vão ser muito, muito visíveis. Bacana esse ponto de direitos humanos assumirem aí um papel bastante relevante aí no futuro próximo. É uma pergunta que a gente recebeu nas inscrições da Val Flor, se ESG é inflacionário ou não, ou deflacionário. Quem que a pegaria?
Ela está muito ligada. Está muito É a ligada com o Denise que você CEPAD. pega, a nossa banca. Já está feito. Boazinha, isso mesmo. boazinha, minhas amigas. Joga para a mesa de tesouraria isso aí. Não é, tá? É isso aí. Cris, só me explica o que você ia explicar, porque eu não quero responder o famoso depende, porque acho que não ajuda muito quem está ouvindo. Ela tem... A Val Flor está aí presente. Se quiser, Val, faz a tua pergunta diretamente. Tá bom? Obrigada, Cris. Meninas, um prazer estar aqui, emoção, tá? Com tanta gente aí que eu acompanho há mais de 20 anos também, muito bacana. Não, acho que é um pouco essa discussão, né? A gente sabe que se a gente for incluir todos os custos do impacto ambiental e social, isso em algum momento vai estar lá na ponta, né, para o consumidor. E a gente vai consumir mais, vai consumir menos, vai ficar tão caro que a gente não vai consumir. Eu acho que é um dilema que tem sido debatido aí nos fóruns um pouco mais de especialistas e eu estou achando muito interessante, acho que é uma outra camada aí que a gente está colocando também. A gente está vendo só a parte boa, né? Não, porque é legal, então agora vamos cuidar do ambiental e social. Mas espera aí, tem um impacto também nos custos, como é que a economia vê isso, né? Definitivamente tem trade-off, tá? Ainda tem. O que eu queria dizer, respondendo aqui, ainda tem, porque a gente está trabalhando tanto, tá? Para repensar esse pensamento, se o nosso trabalho, se na verdade o papel de uma empresa, né, num sistema, né? A gente inventou a moeda, porque não tinha internet, eu falo, porque senão a gente já inventava direto a plataforma de trocas, mas, né, a gente inventou a moeda, e agora a gente está restabelecendo o papel dela, tá, como moeda. A gente, uma hora, traduziu moeda como sucesso. Quanto mais moeda você estocar, mais sucesso você tem, seja na sua vida individual, via isso em investimentos, tá? Mais ou menos. Então, eu diria o seguinte, ela não é nem inflacionária, nem deflacionária, o insustentável está mal precificado. Não sustentável está caro. É porque carbono custa R$40 e eu não incluo ele no custo, que parece que algo, né, é mais barato. E essas coisas vão, a discussão da COP está em cima disso, cada vez mais. E tem esse trade-off justamente porque muda de lugar quem ganha, quem perde. Então, essa é a pressão de qualquer negociação na vida, desde que os humanos existem. Tá? Começa, inclusive, com os filhos, namoro, da vida. Assim, então, a vida corporativa tem isso. Tá? Então, as grandes negociações são em torno disso. Entretanto, o que eu acho que está mudando é que ela sim vai ser fonte, a perspectiva de que ela pode ser fonte de inovação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso simplesmente pensar que a embalagem, talvez, de plástico verde seja mais cara, ou eu posso ter um pensamento sistêmico, tá? Que é uma visão muito importante para agora, e falar, bom, mas o que seria que o consumidor adoraria que fosse mais eficiente do ponto de vista ambiental, tá? Do ponto de vista social, e que, uma forma do sistema, resolvesse algumas dessas novas variáveis de forma integrada. Eu falei, eu posso concentrar fórmulas. Eu brinco na Natura e falo, se tiver uma bala só para pegar no potinho, se tiver que escolher uma coisa que mexe em 30 coisas, tá? A gente tem que ter esse tipo de pensamento, repensar o sistema. Porque aí sim, vou dar um exemplo concreto, gente, assim, quem tem dúvida se existe alguma incompatibilidade, né? O Guilherme fala isso, reconciliar o irreconciliável. Entre bons resultados e bons impactos positivos, pode olhar o resultado da Natura recentemente, uma empresa que é conhecida por isso, e que está vivendo o desafio de integrar com 4 culturas completamente diferentes, né? Mas com o mesmo propósito. Fala, dá sim para a gente fazer impacto positivo, cada um com a sua cultura e entendendo como realmente capturar esse valor. Talvez o valor seja capturado porque, ao invés de eu apertar o preço de um fornecedor, eu faço uma parceria com ele para garantir que o sistema tenha, enfim, insumo suficiente, e isso torna o preço viável, e a gente resolva correr riscos juntos. Então, eu não penso mais nele como fornecedor, eu penso nele como stakeholder, né? E cada vez mais eu vou entendendo, tem um olhar muito importante na Natura que mostra que a cada vez que a gente compartilhou mais valor com o stakeholder, consultora e tudo mais, o resultado da Natura no próximo ciclo foi maior, porque as pessoas percebem este valor e aumenta a atração de talentos, retenção de talentos, aumenta a quantidade de vezes que a gente é escolhido, tá? Então, numa história de 50 anos e tendo esse olhar de valor compartilhado já desde o início, acho que se permitiu
medir. Então, acho que o que a gente está discutindo aqui é que, sim, ele ainda aparece um custo, mas quando você tem um olhar mais de inovador, muitos modelos de negócio estão surgindo nesse vácuo, tá? E eu diria que uma coisa eu tenho certeza, em 10 anos, tá? Se a gente tivesse que investir o patrimônio mais caro da nossa vida, o nosso futuro, enfim, qualquer coisa, a gente pudesse escolher, a gente fatalmente, intuitivamente, a minha avó na rua, se a gente perguntasse se a gente vai investir em coisas que parecem mais dessa nova economia, se a gente pudesse, achando que no futuro vai ser mais rentável, ou se a gente vai investir em coisas que a gente mais conhece, como da velha economia, intuitivamente, qualquer pessoa falar, se puder, eu acho que é isso aqui que vai ser melhor no futuro. Ninguém mais acredita que o futuro tem muito a ver com dilemas que a gente está vivendo hoje. Só isso é uma tensão e uma atração para esse lugar. Tá? Então, eu diria que ainda é um custo, mas é uma tremenda oportunidade não precificada, tá? Então, assim, uma tremenda oportunidade, e a ciência, para mim, está aqui em saber, em conseguir demonstrar. Muitas vezes trazer a conversa para esse lugar e conseguir demonstrar que, às vezes, é um risco a ser corrido. Quando a gente resolveu como Natura lá atrás, eu estava no Itaú, eu fiz a parceria com a Natura, comecei a compensar carbono. É engraçado como a gente constrói essas redes. Ninguém achava legal pagar por compensação de carbono. Fazia por quê? Porque a gente é legal. Falou, gente, legal todo mundo é, mas as pessoas fazem porque elas entendem o valor e onde elas vão capturar isso. Tá? Hoje, bom, na época custava R$13 a tonelada, hoje custa $40 a tonelada. Bom, a gente era bom de previsão, né? Então, assim, é realmente um custo, a diferença é que agora ele está precificado. Não significa que não estava lá atrás, mas o fato de conseguir ver, tá, faz com que você tome decisões melhores no G, tá? Inclusive, onde você escolhe colocar seu olho. É muito bacana, Denise, justamente essa visão, né? Você orienta o olhar em função também do G, né? E é curioso como a comunicação é importante e às vezes gera alguns impactos bizarros, né? Malu, eu acompanhei um pouco a história da Suzano com relação ao carbono, a pegada negativa, né? Que era uma notícia absolutamente sensacional, né? Estamos com pegada negativa de carbono e todo mundo, pô, se é negativo, então é ruim, né? Então ele estava, foi um negócio assim, é engraçado como a comunicação é importante e as coisas têm que ser levadas de uma forma mais profunda. É um fardo? A gente está falando de mitos, né? ESG é um fardo? Malu? Eu acho que não. Para mim, pelo menos, não é um fardo. Não, absolutamente não é. Eu acho que foi um grande desafio, né? Acho que assim, nós tivemos o privilégio de abrir uma nova carreira praticamente no mercado, né? E acho que ele não é um fardo nas empresas. Até quero, assim, conectando com o que a Denise estava falando, Val, eu acho o seguinte, tem a questão do longo prazo, porque hoje aquilo que parece ser inflacionário está virando legislação na Europa. E eles vão começar a taxar carbono. Então, aquilo que era um projeto que era muito caro, que eu não ia colocar, hoje, se eu não fizer esse projeto, tá? Eu vou passar, eu deixo de ser competitivo, né? De novo, porque eu acho que assim, ele está ficando a questão está ficando mais sistêmica. Eu acho que passou da época em que o inflacionário não poderia ser visto para dentro da empresa. Hoje, como a sustentabilidade passa a ser critério nas relações comerciais, inclusive, isso impacta, sim, né, no teu retorno. Então, eu acho que não é um ônus para as empresas. Para mim, fica muito claro que os grandes executivos, se a gente for ver, eles perceberam que não dá para ser um executivo no século XXI sem incorporar isso na agenda. Alguns incorporam de dentro para fora, outros vão incorporar de fora para dentro, mas se você for ver, os top executivos do mercado, todos eles estão, de alguma forma, incorporando isso, porque incorporaram a oportunidade além do risco. A maior parte começou pelo risco, porque descobriu. No sistema financeiro, não sei com a Denise, mas eu passei por isso em 3 bancos. É incrível, a primeira área que aderia era a área de risco. E por quê? Porque ele via que ele podia melhorar o conhecimento do cliente dele. Quando ele começou a ver a performance social e ambiental do cliente, ele viu que ele podia ser muito mais efetivo
na análise de risco, né? E hoje eu acho que as áreas de produtos, as áreas comerciais em geral, também estão trazendo essa questão das oportunidades, né? Tem uma pergunta que tem aqui, Cristina, que eu também é uma luta minha e que eu admiro muito o Acatu nisso, que é a questão do consumidor final. O nosso consumidor final, ele não usa todo o poder que ele tem. Tá? Porque o poder, a consciência do consumidor final, ela valoriza ou desvaloriza produtos. Ela aumenta ou ela diminui pegadas. E eu, assim, torço muito para chegar esse dia em que essa consciência, acho que agora as crianças já estão começando nisso, ainda vejo universitários saindo despreparados em relação a isso, mas tem que ter essa força também do consumidor. Não é só uma coisa de governo e de empresas, mas é a sociedade civil, de maneira geral, qual que é a responsabilidade dela nessa agenda? E como que ela vai ajudar, né, de maneira geral, esses setores, de maneira integrada, a mudar? E tem uma outra pergunta que eu li aqui, Cris, que eu quero falar, que meu RH não sai de mim. Eu acho que em relação aos colaboradores, gente, a sustentabilidade, quando bem trabalhada com eles, traz a chance de ressignificar o trabalho dessas pessoas na organização. Quando ele entende que aquilo que ele está fazendo numa organização que é responsável, faz parte de uma cadeia, tá? Que vai ou mitigar, ou mitigar negativo, ou potencializar positivo, eu acho que assim, a gente tem uma oportunidade enorme de ressignificar todo o nosso negócio, o trabalho de cada um nesse negócio, nesse contexto muito mais responsável, e acaba gerando orgulho, né? Enfim, era isso, Cris. Nossa, sensacional, sensacional, sensacional. Antes de passar para as perguntas aí do público, se a gente já está encaixando aí algumas... Já fizemos várias, né, Cris, ao várias, longo da né? conversa, o pessoal já vai comentando, virou um bate-papo. E para quem não está acostumado a assistir as nossas lives, a gente deixa o pessoal muito à vontade, que teoricamente acaba agora, já devia estar acabando, não é para gerar PIB, porque é para fazer jantar mesmo, e estar com os familiares, mas quem quiser saindo, pode saindo, vai ficar gravado no YouTube, no canal nosso lá da Sampo, mas é lógico que vocês estando presentes é sempre muito bom. Queria só ouvir um pouquinho... Posso interromper? Não, lógico. É que eu fiquei com duas falas aqui para complementar, Manda aí eu acho que vai ser melhor falar agora do que... Não, bom, primeiro hashtag Vivi para Ver, né? Eu uso nas minhas postagens, é o meu lema, então acho que é hashtag Vivemos para Ver esse momento, né? Inclusive essa live acontecer, e então muito legal ver você citar, eu adoro e eu uso muito. E não, essa questão aqui que a Val trouxe, eu acho que tem um instrumento fenomenal das empresas, que são são cenários de planejamento estratégico, né? Então, você faz o seu planejamento business as usual, tá? Se a vida não mudar, eu não vou ter precificação de carbono nos próximos 5 anos. Ah, não, eu vou ter precificação de carbono impactando meu business daqui a 2 anos, ou não vai ser no curtíssimo prazo. Então, esse é um instrumento fenomenal para você ir conseguindo dar mais concretude, né, a essa discussão do quanto custa, do quanto vale, do quanto eu perco, do quanto eu potencialmente perco. Então, esse é um comentário. E outro comentário aqui, pegando no gancho da Malu, da questão dos colaboradores, né, que é uma agenda... Essa agenda é uma agenda que gera orgulho, que ela traz inovação, né? Quando você dá voz para os funcionários darem opinião, não é, Malu? Quer dizer, me falam que... Muitas vezes você está quebrando a cabeça para achar uma coisa e um funcionário vira e fala, não, mas a gente aqui pode fazer assim o assado, né? E seleção, né, gente? Os profissionais de RH, né, que eu interajo, falam assim, olha, Sônia, quando a gente faz uma entrevista de seleção, a gente é que é selecionado, né? Porque o candidato quer saber qual o propósito da empresa, qual a política de diversidade, né? Como é que combate a mudança do clima. Então, realmente é um momento lindo de viver. Queria fazer um acréscimo aqui, porque a gente estava falando sobre inflação, deflação, eu como economista quero dar só uma partezinho pequeno, porque a gente fala muito que sustentabilidade é custo, né? E sustentabilidade, ela pode até ser custo, gente, mas ela é internalização de custo. Necessariamente, sustentabilidade, ela vai ser a internalização de um custo que já existe e que hoje todo mundo paga, que foi o que a gente viu na pandemia. O Himalaia ser visto depois de 60 anos, as águas se despoluírem, São Paulo não ter aquela zona cinzenta em cima do aeroporto, que é exatamente o que a gente está falando aqui, é como que a gente traz isso para dentro do dia a dia de negócio, trazendo essa autorresponsabilidade
pelo custo da sustentabilidade. Então, sim, o custo da desigualdade é altíssimo, o custo do impacto ambiental é altíssimo, mas se a gente olhar para isso no resultado do trimestre, a gente nunca vai conseguir resolver o problema. Então, eu gosto sim de trazer que é custo, inclusive quando eu fiz meu mestrado, o professor Securato sempre falava isso, né? Eu fiz com master, inclusive, e eu falei para ele, eu falei assim, sim, só que hoje em dia todo mundo paga. O que a gente precisa é cada vez mais, o que a sociedade tem demandado é cada vez mais trazer isso como uma questão de autorresponsabilidade e internalizar esses custos das empresas. Então, é sempre bom a gente olhar por esse ângulo para ajudar a convencer os executivos de que vai vir. Essa demanda vai vir da sociedade, da regulação, do setor financeiro, ela vai vir de algum lugar, essa demanda vai vir para que a gente seja responsável pelos impactos que a gente gera. E é um ponto excelente, e as políticas públicas efetivamente vão ter que acompanhar, né? E aí a gente tem que estar muito vigilante de como responsabilizar também os políticos tomarem algumas decisões que não são simples e muito politizadas, infelizmente. Tem milhões de perguntas aqui que a gente ainda tinha, mas eu acho melhor, Maria Eugênia, a gente começar a lançar aí algumas perguntas do público. Você manda bala aí nas de liderança, principalmente, vamos começar por elas? As principais que vieram, gente, muitas perguntas sobre como engajar a liderança, como trazer o C-Level para a mesa, quais são as principais pautas hoje nos conselhos de administração, o que a gente precisa falar com os conselhos, como trazer essas competências para os conselhos e para as diretorias executivas. Acho que as 3 estão em grandes posições de liderança aqui. Por favor, fiquem à vontade para comentar, porque eu acho que é uma relação, ainda mais que a gente está aqui com os programas de alto impacto da Sampo também, que tem tudo a ver com essa agenda. Acho que super vale a gente trazer essa visão de como levar isso para os líderes das empresas. Eu diria, para começar aqui, eu acho que passa por linguagem, né? Fundamentalmente, falar a linguagem do executivo, a linguagem do business, é isso que acho que foi a Malu falou no começo, né? Quer dizer que fica lamentando, ninguém me dá ouvido. Não, você que não está sabendo se comunicar, né? Você tem que falar uma linguagem que faça sentido. E eu costumo dizer assim, que eu acho que os desafios principais que a gente tem é conhecimento, precisa entender do que a gente está falando. Se o seu líder não entende do que a gente está falando, você tem que achar uma estratégia para trazer para ele o conhecimento sobre isso. E aí ninguém melhor do que a própria pessoa da empresa para entender, né, junto com o seu gestor ali de recursos humanos, enfim, mas qual que é a estratégia? Ele precisa entender do que a gente está falando primeiro. Muitas vezes ele não se engaja porque ele acha que é a história lá para as próximas gerações cuidarem, né? Então, eu acho que assim, e apoio, né? Quer dizer, tem que ter aí, você tem que ter algum patrocinador dentro da empresa para te ajudar a trilhar esses caminhos, isso é fundamental, né? Sozinho fica muito difícil. E engajamento é isso, fatos e dados. Alguém aqui no chat falou isso também. Números. Gente, eu ando com pesquisa embaixo do braço, né? Eu estou o tempo todo lendo o que está saindo no mundo inteiro, qual é a principal pesquisa, porque não adianta, opinião todo mundo tem, né? Até aí está tudo certo. Agora, contra fatos e dados não há argumentos, né? Eu acho que hoje em dia tem uma coisa muito concreta, que é assim, tem inúmeros frames para avaliar uma empresa em relação à sustentabilidade, índices e etc. Eu acho que um caminho bom é sempre você conseguir fazer uma autoavaliação da sua empresa em relação a esses frames, porque isso vai te dar uma bússola, tá? Em relação aos investidores, ou você pega um red flag, o que for, você começa a ver não só a materialidade, mas o impacto que isso pode causar e consegue dali priorizar. Né? E usando esses números que a Sônia está falando, usando as pesquisas, você relaciona isso com o que está sendo importante na tua cadeia de valor, o que está sendo pedido nessa sua cadeia de valor. Eu acho que hoje em dia esses frames são bons guias. Para quem ainda não começou, eu acho que é um ótimo guia para você. Bom, onde é que eu estou? O que é sustentabilidade aqui? Né? Onde eu estou em cada um desses itens dentro da minha cadeia de valor? Como isso? Porque aí você não vai pela inspiração, pelo engajamento. Apesar de eu achar que a gente tem que engajar, você vai por algo muito concreto. E a partir daí você pode tirar boas diretrizes para a estratégia do seu negócio. Né? Você pode concordar ou discordar com cada índice, aí você vai aplicar toda a sua visão crítica. Mas eu acho que tem uma forma de começar hoje em dia muito concreta, que há 20 anos atrás a gente não tinha essas ferramentas assim. Né?
Vou pegar da Malu, porque recentemente todo mundo me pergunta isso, fala, nossa, mas o que é sustentabilidade para mim? Fala, gente, a mesma pergunta, né? Sustentabilidade para mim, para minha empresa e tudo mais, é a mesma pergunta que o executivo que está nos ouvindo está se fazendo, né? Do que essa pessoa está falando para o RH, enfim, para organização e logística, supply chain, risco, legal, estratégia. Queria somar uma coisa. Eu acho que sair desses frames, e inclusive a gente tem frames para direitos humanos, né? A gente tem para direitos humanos agora, tá? E que está sendo incluído como guidance de empresas para vender, inclusive, sobre guidance de cadeia de valor. Tá? Por quê? Porque eu não quero saber, eu talvez não saiba a quarteirização da minha empresa, mas eu preciso garantir que se eu cheguei a um determinado preço, eu não vou ser envolvido amanhã ou depois em alguém dizendo que, né, o preço do produto Natura é X, mas ele é composto por um trabalho escravo, uma não precificação de valor. A gente já viu barato, tá, como sinônimo de bom, né, no sentido de eu, né, ter várias coisas, principalmente da cadeia social envolvidas. Hoje a gente vê como sinônimo, muitas vezes, de não qualidade ou de risco. Né? Tem várias campanhas que falam sobre isso. Então, acho que a Malu trouxe, e a Sônia também, acho que é conexão. Então, eu faço sempre um pitch para cada área dos lugares onde eu estou, falo o que é sustentabilidade para o Itaú BBA, para a área de risco, qual é a agenda que eles estão trabalhando e o que eu preciso dizer. Esse é o primeiro trabalho. Eu me lembro de falar, tudo que eu não quero é ver a seguradora do banco, né, que talvez devesse olhar na época para grandes riscos, para os project finance que a gente tinha, falando de educação financeira. Quem tem que falar de educação financeira é o varejo. Então, tem, de verdade, essa atribuição do que é material para o seu setor. SASB é uma ótima referência. Tragam referências, fatos e dados, não daquela consultoria de sustentabilidade só. O World Economic Forum é um que está trazendo cada vez mais que riscos de sustentabilidade são riscos materiais, então são ótimos. Eu sempre falo, quem a gente queria ser nesse setor? A empresa tal. O que ela faz, porque tem a lógica do best in class, fala, olha, os melhores que estão nesse setor estão olhando para isso. Eu falo, Deus me livre da gente não olhar e ficar fora do jogo. Tá? E eu acho que a gente pode falar, o que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente estiver discutindo estratégia, quando a gente estiver num comitê executivo, num conselho, é falar, nos próximos 5 a 10 anos, isso serão fatos. Tá? A partir dos dados que a gente tem, isso serão fatos. O quanto, de novo, a gente está preparado, seja para nos anteciparmos ao futuro, ou até, porque eu acho que é mais tendência, ser capaz de mobilizar e projetar o futuro, porque é isso que é o que as empresas estão sendo chamadas a fazer, a criar uma inovação que projete o futuro para o lado que a gente quer. Então, super recomendo isso, faz um exercício, um elevator speech para falar, se eu encontrar esse ser humano no elevador da minha empresa, eu já sei os meus 3 minutos do que eu vou falar para ele. Isso ajuda tanto a gente fazer um alto exercício de conexão, para não falar sustentabilidade, falar português, inglês, espanhol, chinês, o que quer que seja, tá? E que a gente aprenda a falar a língua, ou conecte as coisas na língua comum, que acho que foi o que a BlackRock fez. A diferença, talvez, entre um grande ESG Fund e a BlackRock, eu peguei aquela conversa da ESG Fund e falei, senhor CEO, bom dia, naquilo que você olha, some mais isso e isso, por quê? Porque se chover, se o mundo mudar, aquela empresa que emite carbono vai valer menos, porque tem lá no balanço dela um negócio que chama, né, carbono, que se eu somar, o ativo vai parar no passivo. Ponto. Então, ter essa disciplina, e esse trabalho, né, chama trabalho de casa, a gente fala, né, esse trabalho, ajuda muito e faz as pessoas passarem numa certa desconfiança para quase um fale-me mais sobre isso, pelo amor de Deus, me ajuda, porque você passa a ser visto como alguém que ajuda, tá? Ou que contribui. Então, eu falo que não existe o trabalho para, né? Eu já ouvia muito mais, eu trabalho para o Itaú, eu trabalho na Natura. Então, é junto. Ou a gente está junto, ou a gente vai ficar circulando igual satélite, enquanto o mundo tem coisas para resolver. Sensacional, Dê. Muito E bom. aí eu vou
Fala, Cris, querida. eu queria falar uma coisa que acho que a gente acabou não abordando de uma forma específica. A questão da governança. Eu acho que um dos grandes desafios, uma das grandes alavancas que as empresas têm hoje em dia é garantir que os membros de todo e qualquer fórum de governança tenha a questão socioambiental inserida mesmo no seu processo de análise e de decisão, porque isso acelera muito, tá, a inserção do tema numa empresa. Um bom conselho de administração, que quando qualquer executivo vai lá fazer a apresentação da sua área, resultado da empresa, e ele vira e fala, mas cadê aí o ambiental, onde é que entrou? Esses tipos de... Então, assim, acho que vocês que têm, né, uma das missões aí da Sanpou, né, que é a formação desse grupo, eu acho que não só o conselho, eu vejo isso como mudou com o tempo, mas todo e qualquer fórum de decisão da empresa, ele tem que estar imbuído dessa visão, porque se ele faz isso, se ele incorpora na análise e na decisão, a gente já consegue, nossa, mudar muito o que vem para frente, e aí tudo bem, tem que consertar o passado. Mas acho que tem um papel muito importante na... E, Malu, é uma sincronicidade. É uma sincronicidade absoluta, porque era justamente o que eu ia pedir para vocês trazerem um pouco, era o G, né? Que a gente falou pouco, a gente falou muito do socioambiental e um pouco menos do G, e a gente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que têm vocação a serem, já são, ou vocação a serem conselheiras, então queria um enfoquezinho um pouquinho maior para o G. Sônia, se você puder contribuir, você que está no conselho do BNDES, que é um banco muito querido, e muitos outros conselhos importantes, em breve teremos mais novidade, que eu não sei qual é, mas teremos. Enfim, compartilha aí um pouquinho com a gente, por favor. Não, eu acho que o G, né, a gente sempre fica... Primeiro assim, né, a gente às vezes fica tentando falar qual que é mais importante, o E, o S, o G é transversal. Eu acho que tudo é importante, né? Agora, o G é o como, né? Ele nos dá aí a melhor forma da tomada de decisão, né? Então, acho que... E aí, quando a gente fala, que a Malu trouxe, né, a questão de quem está no conselho, saiu uma carta, né, o BlackRock, óbvio que a gente sempre volta, porque eles têm meros, quanto? 8 tri sob gestão de dólares, algo por aí, né? Bobeira. Só o maior gestor de recurso do mundo, coisa boa. Né? Aí ele soltou um paper, depois da carta, saiu um paper, ele sempre solta esses papers, pedindo que todos os conselheiros, e não só um especialista em risco climático, entenda das questões climáticas, né? Quer dizer, então, cada vez mais vai fechando esse cerco. E aí... Eu acho muito bacana o que está acontecendo e, Cris, todo esse trabalho que você faz também é fundamental da diversidade em conselhos, né? E aí eu sempre digo que eu sou um exemplo concreto, né? Porque eu não sou um perfil óbvio para conselho de administração. Eu sou jornalista, especialista em sustentabilidade, quer dizer, não sou da área financeira, não sou da área, né, de planejamento estratégico. Há 5 anos eu não seria considerada para o conselho do BNDES, obviamente, nós sabemos disso, né? Então, quer dizer, isso vem mudando e não é só a questão da sustentabilidade, né? É a diversidade de formação. Eu sempre conto uma história, muito rapidamente aqui, para não tomar muito tempo. Quando eu era ainda diretora da B3, a gente fazia roadshow ESG com investidores, né? Fiz 2 na Europa, junto com o meu colega de relações com investidores. A gente foi, né? A gente vai para essas reuniões cheio de informação, né? Todos os backups ali. Aí o investidor vira e fala, eu gostaria de entender como é a diversidade no conselho da B3, e aí a gente já estava com a resposta pronta, quantas mulheres, né, quantas mulheres seriam contratadas. Eu falei assim, não, eu não quero saber de diversidade de gênero só, eu quero saber de formação. São todos engenheiros? São todos da área financeira? Eu quero saber a diversidade de visão. Então, Cris, eu acho fenomenal, né, Malu, DG, todo mundo, o momento que a gente está vivendo, desses conselhos serem mais diversos na prática, e está acontecendo, gente. Hashtag vivi para ver de novo. E esse para mim, eu tenho assim, eu vibro de uma forma, e geracional também, social, aí você coloca todas as diversidades dentro do pacote. Tem um ditado francês que diz que as melhores coisas sempre têm um fim, as piores menos, né? E a gente está chegando perto desse final. E já quero a segunda edição.
O problema é que a segunda edição a gente vai manter o elenco. Se Não, mas eu continuar... quero uma segunda edição desse aqui. Fazer temático, cada vez um tema. De tudo que está rolando nos grupos, vai ser difícil a gente mudar o elenco, mas vamos lá. Vamos tentar fazer assim, algumas palavrinhas aí de fechamento de cada uma de vocês. É triste, né? Mas that's it. É o que a gente tem. Não briguem, meninas. Vou eu primeiro, então. Não, Bom, primeiro, sim, muito feliz de estar aqui. O Vivi para ver esse dia. A gente está conversando nisso numa segunda-feira. Todo mundo aqui assim não para de entrar, pergunta, conversa e tudo mais. Significa, né? Tá na moda. Moda é diferente da média, o maior número de incidência, é muito incidência, tá? E vou trazer uma palavra para terminar, eu acho. Eu acho que é uma inspiração sobre o que a gente pode realmente fazer. Tá? Este tema, ele inspira, para mim, sustentabilidade e inovação são sinônimos. Tá? Porque a gente chamava de externalidade, né? E diversidade, né? A gente chama de desigualdade, mas, na verdade, é a nossa habilidade de replicar nos lugares onde a gente está decidindo as sociedades, as economias onde a gente está vivendo, a real diversidade para a gente, inclusive, ter um olhar mais amplo sobre boas decisões, boas oportunidades e tudo que se coloca para frente. E quando a gente só tem um olhar, né, um óculos para julgar as coisas, a gente é menor. A gente faz um julgamento parcial, a gente faz uma escolha menos efetiva. Então, diversidade, para mim, nesta mentalidade de que sim, o mundo é diverso. Quanto mais diversos somos, mais oportunidades temos. Tá? Mais oportunidades, mais chances, mais avaliações. Então, decorem isso, assim, guardem isso na cabeça. Diversidade igual inovação, a gente está vendo isso. E cuidado, né? Cuidado, economia do cuidado, né? É a nova conversa do dia, ao invés da economia de consumo. A gente cuida das coisas, elas duram muito. Tá? E esse olhar de cuidado, inclusive para a gente garantir a nossa habilidade de permanecermos na escolha das pessoas, como empresas. Tá? Então, uma grande habilidade de conselho. E vou dizer parabéns por a gente estar vivendo esse dia. Eu mal posso esperar o que vai acontecer nos próximos 10 anos. A gente vai acelerar muito. Be prepared. Que bom, que bom, que bom. Sônia? Agradecer demais, né? Tem uma frase assim, não chores por ter passado, mas sorrias por ter existido, né? Então, acho que assim, ter ficado aqui, né, com vocês, eu já fiquei super emocionada quando veio o convite, né? Malu, Gênia, Cris, vocês são queridas demais. A jornada é difícil, né? Mas de turma fica mais fácil. É o que a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos junto que a gente chega mais forte, né? Então, eu vou deixar duas mensagens finais aqui, uma frase que eu gosto muito de Victor Hugo, que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, né? E eu não tenho a mínima dúvida que o tempo de transformar, isso não é nem o tempo da sustentabilidade, o tempo de transformar esse modelo chegou, né? E então essa é uma frase. E a outra é que a gente está no mundo digital, né? Quer dizer, olha aqui todos nós, né, nas nossas casas, mas a gente tem uma digital também, né? Que a minha é única no mundo, né? E a gente é uma marca e deixa essa marca no mundo. Então, tudo que a gente fizer, por menor que pareça, vai fazer aquela onda como um lago, e isso não tem desafio que a gente não possa vencer juntos. E, de novo, gratidão pelo convite. Obrigada, gente. Muito lindo. Agradeço Malu? também, agradeço o convite, agradeço a companhia aí de todos que estão aqui hoje. E é difícil deixar, né, falar depois das duas. Eu me lembrei um pouco assim, quando eu comecei essa jornada, que eu não sabia como era, e o mercado também não sabia, a gente falava muito que a gente tinha que engajar. Aí depois entrou uma época que todo mundo começou a falar que a sustentabilidade era mais técnica, tinha ficado mais técnica, certo? E eu acho que, na realidade, ela ainda é as duas coisas. Tá? Eu acho que a gente precisa ser técnico, até pela transparência, pela governança, até pela complexidade dos desafios relacionados à inovação. Ela é técnica, mas ela ainda é uma pauta de engajamento. Ela ainda é uma pauta de tentar criar um significado para as pessoas, para elas poderem entender o que é e elas entrarem nisso, né?
E aí eu acho que a gente só consegue engajar se a gente souber o que a gente quer também, né? Então, assim, eu acho que a mensagem que eu deixo é pensem grande, pensem alto, vai ter perrengue todo dia, vai ter perrengue toda semana na empresa, nada é fácil, né? Mas, assim, eu acho que de quem trabalha com o tema primeiro, pense em ser biodegradável, gente, porque faz sentido. E isso te ajuda, se você comprar isso te faz trabalhar diferente, né? Segundo, assim, acho que tem que se ancorar nas questões técnicas, porque realmente elas estão se tornando relevantes, os temas estão sendo aprendidos de uma maneira diferente. E, assim, quanto mais gente a gente puser nessa jornada, melhor. Então, eu continuo achando que engajar, né? E para engajar, você tem que falar do seu coração, né? Para conseguir trazer para dentro. Então, é essa mensagem, eu acho que foi isso que você, Cris, e a Maria Eugênia fizeram quando nos convidaram para esse que as três, né, puseram as agendas de ponta cabeça para conseguir estar aqui, para tentar entrar, né, no evento que não funcionava, que não sei o que lá. Enfim, é isso. Obrigada, gente. Um abraço aí no coração de todos, todas. Mega, mega, mega Dream Team. Realmente sensacional e, cara, a gente está muito, muito, muito agradecido. Maria Eugênia, se você quiser dizer algumas palavrinhas antes de eu fazer o fechamento. Queria agradecer muito. Eu sou uma geração mais nova da sustentabilidade e tive o privilégio de começar muito cedo. Eu acho que foi um presente que eu ganhei na minha vida. De aos 22, 23 anos de idade, caí de paraquedas numa gestora de recursos, com diretoras fantásticas, com lideranças fantásticas que me permitiram iniciar a minha carreira na sustentabilidade. Talvez eu tenha sido das primeiras profissionais que começou a carreira já na sustentabilidade. Aplicada, né? Eu era gestora de fundos, eu era gestora de recursos, mas de muito cedo pude aprender com elas três a importância de a gente unir os dois mundos e seguir em frente. Então, me sinto privilegiada por ter trilhado um caminho que já estava aberto, me sinto privilegiada de poder recebê-las no nosso primeiro diálogo ESG e me sinto privilegiada por aprender com vocês todos os dias. Muito obrigada. Maravilha, maravilha, Maria Eugênia. E é incrível, né? Porque a gente teve uma diversidade aqui geracional, né, como anfitriãs, né? Eu sou da geração que eu jogava papel no chão quando eu era criança e levei muita bronca dos meus filhos quando eu joguei. Pensei talvez jogar papel no chão perto deles, né? Então é bacana essa diversidade geracional e a gente tem visões complementares. E é muito. Eu sou uma otimista, porque eu me converti. Os convertidos são insuportáveis, né? Quem já nasce com um espírito, né? Aquela história, quem para de fumar suporta muito menos o cheiro de cigarro. Quem nunca fumou, o cigarro incomoda, mas não muito, né? E é incrível, né? Graças a pessoas como vocês, eu me converti. E isso, efetivamente, me faz muito mais ativa. E eu sou uma otimista. Eu sou uma otimista nata, tá? Então, a gente precisa de pessoas, organizações, e que assumam esse papel importante com o planeta e com os seres humanos que estão aqui, né? E eu acho que essa consciência ela tem que ser muito forte. Então, eventos como esse são importantes porque motivam as pessoas a efetivamente ir nessa direção. E é aquela minha frase predileta, né, de a nossa responsabilidade ela é diretamente proporcional aos nossos privilégios. Nós somos privilegiados, então a gente tem que fazer muito por isso. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. A gente estourou todo o tempo. Malu, mas por ótimos Sônia, motivos. Denise, foi muito, 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 muito bom estar aqui junto com a Maria Eugênia, a gente fazer isso, guardar a galera até essa hora, foi sensacional. Teremos outros, e difícil agora, eu tenho muita dificuldade não só de manter o nível, mas de desligar. Eu só vou sair dessa live depois que todo mundo sair. Eu tenho muita dificuldade de pular fora. Tá? Ó, brigadíssima, brigadíssima, coração. Vamos nos ver em breve. Né? Fiquem bem. E
continuamos ainda. Obrigada, muito bom ver vocês até agora, ver coração, ver bate-palma, ler o chat, está sensacional. E olha, as conversas nos grupos de WhatsApp também estão bombando. Galera, vamos ter que continuar assim, viu? Obrigada mesmo a cada um de vocês e cada uma de vocês. Muito obrigada. E as nossas palestrantes.